Nesse nosso novo vídeo, vamos tratar de uma porção mais interior do quadrilátero ferrífero, inserido aqui no chamado complexo bação, uma área de embasamento cristalino que aflora nessa porção mais central, mais interior do quadrilátero ferrífero. No nosso último vídeo, terminamos nesse ponto 12, onde encontrávamos ali uma paisagem semelhante à da Serra do Espinhaço Meridional, e agora nos deslocamos para uma área de embasamento cristalino, com um relevo mais típico de mares de morros, um relevo mais colinoso, mais suavizado, que é bastante encontrado nas bordas do quadrilátero ferrífero, mas que aparece aqui também nessa porção interior. Destaca na paisagem, nessa área, esses imensos vossorocamentos, essas grandes vossorocas, são muito comuns na área do complexo bação. Nosso deslocamento, então, cruzamos novamente aquela sucessão de aclives e declives relacionados a blocos falhados em estruturas brasilianas, voltando em direção a Ouro Preto, depois seguindo em direção dos distritos de Ouro Preto, que é Cachoeira do Campo, na bacia do rio Maracujá. A bacia do rio Maracujá é um afluente do Rio das Velhas, um dos principais afluentes do Rio das Velhas, está em seu médio e baixo curso, inserido num domínio de embasamento cristalino, e no seu alto curso, um domínio das supracrustais do supergrupo Rio das Velhas e uma pequena faixa, principalmente no supergrupo Minas. Essa área do embasamento cristalino, aflorado, é uma área de topografia bem mais rebaixada, então, do que as bordas serranas do quadrilátero ferrífero, sustentadas por litologias mais resistentes, como os itaberitos e os quartzitos, como nós temos visto aqui ao longo desses vídeos. Então, por onde aflora o embasamento cristalino, a topografia é bem mais suavizada, condicionando um relevo bem mais colinoso e pouco dissecado em relação às bordas serranas. Aqui os vales então são mais amplos, mais abertos e geralmente de fundo chato, com planícies de inundação mais ou menos desenvolvidas. Dá para perceber que essa área mais rebaixada do interior é perfeitamente correspondente a esse afloramento do embasamento cristalino nessa área mais interior. Então, da área rebaixada, no interior do quadrilátero ferrífero, correspondente ao embasamento, nós conseguimos visualizar vários daqueles alinhamentos serranos que fomos discutindo aí ao longo dos primeiros vídeos. A Serra de Itabirito, associada à sinclinal Moeda, em uma direção; na outra direção, a Serra da Gandarela, associada à sinclinal Gandarela. Esse relevo colinoso, de amplitude altimétrica bem modesta em relação ao que temos visto até agora, nesse caso aqui uma amplitude de cerca de 60 metros apenas, mas sem dúvida o que que atrai os nossos olhares nessa região são essas enormes vossorocas que são encontradas comumente aqui na área do complexo bação. São muitas vossorocas, em diferentes estágios de evolução, algumas mais ativas, outras já estabilizadas. Na bacia do rio Maracujá, já foram mapeadas cerca de 385 feições erosivas entre ravinas e vossorocas, recortando aí o relevo da bacia. Essas vossorocas elas podem atingir até 40% da superfície de algumas subbacias do rio Maracujá e estão sempre conectadas ao sistema de drenagem. Elas apresentam dimensões muito significativas. Algumas delas atingem 400, 500 metros de extensão e profundidades da ordem de 50 metros. Essas vossorocas evoluem por vários mecanismos, com destaque para os escorregamentos rotacionais, que é favorecido pelo alto gradiente dos taludes nas bordas das vossorocas, e o encharcamento
devido ao afloramento do nível freático na sua base. A camada superficial dos solos nessa região geralmente é bastante estável. Ela é resistente à erosão laminar e exerce um papel protetor do saprólito, o horizonte C, esse sim muito friável e vulnerável ao impacto das gotas de chuva, o efeito splash, também a erosão relacionada ao escoamento concentrado. Então, enquanto os horizontes A e B do solo são bastante porosos, permeáveis, o horizonte C é muito pouco permeável, fazendo e composto por silt, por areia, muitas vezes, são partículas mais instáveis. Então, sempre que essa camada protetora é rompida, o processo de vossorocamento é detonado em uma velocidade bastante significativa. Então, essas vossorocas evoluem pelos escorregamentos, com o encharcamento das paredes nas suas bordas, e esse alto gradiente dos seus taludes, e também por frentes, vão se subdividindo em diferentes frentes ravinadas aí, associadas às vossorocas. Então, de uma maneira geral, podemos entender as vossorocas como uma evolução de um processo de erosão superficial associado ao escoamento pluvial. Então, o escoamento pluvial pode ser capaz de se concentrar, ganhar poder erosivo suficiente para iniciar um processo de sulcamento, de incisão vertical na superfície, formando pequenos canais preferenciais para a trajetória da água. À medida que a água consegue sulcar a superfície, criando esses pequenos canais se tornam atratores de fluxos que vão concentrar cada vez mais dentro desses canais, ganhando poder erosivo, de forma que a tendência é que o sulco vá sendo aprofundado ao longo do tempo. A diferenciação de sulcos e ravinas varia bastante na literatura, mas em termos práticos, em geral, se diz que sulco tem até 50 centímetros de profundidade e ravina pouco mais do que isso, superior a 50 centímetros de profundidade. Em geral, as ravinas elas são alongadas, são mais compridas, porque evoluem basicamente pela erosão linear. Quando esse processo de aprofundamento na ravina atinge o nível freático, atinge a zona saturada em subsuperfície, a dinâmica muda. A feição erosiva passa a evoluir mais por um processo de retração lateral, de abertura lateral da feição erosiva, que propriamente dito de incisão vertical. As vossorocas elas são muito mais areais, muito mais alargadas que as ravinas. Isso tem a ver, então, com o encharcamento no fundo da vossoroca, favorecendo escorregamentos rotacionais nas bordas, nas paredes da vossoroca, que vai levando o seu alargamento, a sua abertura lateral. Há diferentes fatores que explicam a grande concentração de vossorocamentos nessa área, tanto relacionados a fatores antrópicos, como geológicos e também geomorfológicos. Essa área do Complexo Bação é de ocupação bastante antiga. Está próxima a Ouro Preto, em Mariana, onde o ouro de aluvião foi descoberto, então as zonas garimpeiras. Porém, naquelas localidades, você não tinha condições para desenvolvimento de uma atividade agropecuária, para abastecer esses núcleos garimpeiros. Essas condições são encontradas na região do Bação, justamente pelo relevo mais suavizado, que permite, então, atividades agropecuárias. Um processo muito comum nessa área de ocupação antiga é a divisão de propriedades com ou muros de pedra ou com sulcos escavados na superfície, para dividir propriedades rurais. Então, entre uma propriedade e outra, frequentemente eram cavadas divisas, valas de divisa. Isso acaba sendo um fator que leva ao rompimento das camadas A e B, dos horizontes A e B do solo, expondo o horizonte C, então, à superfície, ao escoamento superficial. Isso é um detonador do processo de vossorocamento muito significativo nessa área. Também o escoamento superficial junto a esses muros de pedra, junto a essas divisórias artificiais, pode também aos poucos ser capaz de se concentrar e sulcar a superfície,
rompendo os horizontes A e B e expondo o horizonte C à superfície, quando o processo erosivo então ganha grande velocidade. É comum também, junto a estradas rurais não pavimentadas, que o escoamento da água dessas estradas rurais se concentre em alguns trechos da estrada, junto às bordas da estrada, e isso também acaba favorecendo a erosão do horizonte C e detonando então um processo mais acelerado de ravinamento e posteriormente de vossorocamento da superfície. Isso acaba trazendo riscos para a própria infraestrutura urbana. Cachoeira do Campo tem várias casas, várias habitações e outras construções próximas a vossorocas. Vossorocas que podem continuar no seu processo de expansão, de evolução, em direção justamente a essas habitações, colocando-as em risco geomorfológico. Nessa sequência de imagens que vai aparecer agora, nós vemos justamente um esforço de tentar controlar algum desses processos erosivos, o que permitiu a expansão da área urbana nessa porção aqui em Cachoeira do Campo. Então, uma área que foi escavada para a implantação de um conjunto de lojas, de comércios aqui, o material daqui removido foi transportado para aquela área que estava em um processo de vossorocamento para sua estabilização e acabou permitindo um novo arruamento, um novo parcelamento do solo aqui. Então, na imagem mais recente, 2020, já aparecem as primeiras construções e aquele vossorocamento já controlado, aterrado, pelo menos parte dele, mais próximo aqui dessas edificações. Em termos de condicionantes geológicos, é bastante perceptível que há uma grande concentração dos vossorocamentos na área do complexo Bação, na área do embasamento cristalino. Em geral, os mantos de intemperismo associados às litologias do supergrupo Minas e supergrupo Rio das Velhas formam mantos de intemperismo mais argilosos, que são mais estáveis, são pouco erodíveis. À exceção de quartzitos ferruginosos aqui do supergrupo Minas, que formam mantos de intemperismo bastante profundos e bastante erosivos, porque são erodíveis porque são compostos basicamente por areia fina. No caso, então, do embasamento cristalino, o regolito tende a ter uma espessura bem maior do que os solos muito rasos nas áreas do supergrupo Minas, do supergrupo Rio das Velhas, e acaba apresentando também erodibilidade maior nessa área do embasamento cristalino, principalmente nos guinaices de granulação mais fina, porque resultam em saprólitos mais erodíveis, que variam em relação aos guinaices de mesma composição, porém com uma granulometria mais grosseira. É interessante que pequenas variações na litologia podem direcionar o processo de vossorocamento. Diversos contatos litológicos, diques ou até mesmo o bandamento dos guinaices pode ser suficiente para impedir ou para desviar a propagação de uma vossoroca nessa área. No nosso ponto de observação, estamos aqui nessa porção sudoeste da bacia do rio Maracujá, onde há uma grande concentração de vossorocas pouco ou não vegetadas. Há também uma associação entre as vossorocas e estruturas do tipo falhas e fraturas, que acabam sendo trajetórias, essas estruturas acabam favorecendo a trajetória da água no meio subsuperficial, que leva aos poucos à erosão do subsuperficial do horizonte C, que pode acabar levando à detonação de um processo de vossorocamento. Então, junto a essas zonas de falhas e de fraturas no embasamento cristalino, a água circulando em subsuperfície cria pequenos dutos. Sua passagem repetida junto a essas zonas de fraqueza vai criando pequenos dutos, pequenos vazios no solo, justamente pela erosão das partículas. Esses dutos eles podem crescer significativamente, vão evoluindo à medida que mais e mais água vai se concentrando no seu escoamento subsuperficial, nesses dutos.
até um limite crítico em que esse vazio em subsuperfície é tão grande que não suporta mais a superfície e ela então colapsa. Quando ela colapsa, ela expõe à superfície as porções mais erodíveis, o horizonte C, o saprólito, e isso pode ser o detonador para um processo de vossorocamento. Então, comumente, as vossorocas elas estão paralelas a estruturas de falhas e de fraturas observadas no embasamento cristalino, aqui na área do complexo bação. Em relação aos condicionantes geomorfológicos, as vossorocas elas se desenvolvem preferencialmente em concavidades topográficas em áreas de cabeceira de drenagem. São áreas, então, côncavas que convergem o fluxo em superfície e em subsuperfície. No entanto, essas concavidades geralmente representam antigas vossorocas que foram estabilizadas ao longo do tempo e preenchidas por sedimentos quaternários, incluindo camadas de argila orgânica. À medida que a vossoroca vai sendo colonizada por vegetação, o seu processo de expansão lateral, de avanço da frente erosiva, vai se atenuando, a vegetação vai ocupando então as paredes da vossoroca e ela vai se estabilizando. Como na sua base é um meio encharcado, onde aflora o nível freático, há um acúmulo de argilas orgânicas no fundo da vossoroca. E essas argilas orgânicas acabam selando, de certa forma, o fundo, tornando ele impermeável, e confinando, então, o saprólito. Quando há um processo de incisão da rede de drenagem, promovido por um rebaixamento do nível de base ajusante, ou quando há um grande movimento rotacional que acaba removendo também essa camada de argila orgânica, novamente o saprólito é exposto aos processos de desinundação e o vossorocamento é reativado. Então, muitas vezes, as vossorocas atuais estão em concavidades na paisagem, no relevo, que são de antigas vossorocas que foram estabilizadas e depois reativadas quando a área passa por um novo ajuste em relação ao nível de base. Então, essa ocupação das vossorocas por vegetação pode ser adotada até como um critério de estabilidade delas. Quanto mais vegetadas, mais estáveis. Quanto menos vegetadas, mais ativo é o processo de vossorocamento. E na bacia, nós encontramos aí esses vários tipos de vossorocas, mas principalmente as parcialmente estabilizadas. Então essa seria uma vossoroca já bastante estabilizada, já que está bastante vegetada, tem poucas áreas de solo exposto à superfície. Porém, muitas ainda têm frentes de expansão bastante ativas, estão então em crescimento. Vale destacar que a presença desse grande número de vossorocas acaba interferindo significativamente na dinâmica hidrológica dos cursos d'água nessa bacia hidrográfica. Um estudo foi feito comparando duas bacias hidrográficas vizinhas, sendo que uma delas tinha uma boa parte da sua área afetada por uma vossoroca e a outra não. Os resultados mostram que a bacia que é afetada pela vossoroca tem sua dinâmica de fluxo bastante alterada. Então, essa linha preta mais contínua seria o regime de vazões do curso d'água na bacia que não foi afetada por vossorocamento, e essa linha mais pontilhada ou menos bem marcada é relacionada à bacia que foi afetada por vossorocamento. Então o que se percebe é que na bacia que é afetada por vossorocamento, o chamado fluxo de base é diminuído, ou seja, aquela água que escorre ao longo do ano, alimentada pela exfiltração da água do nível freático, ela diminui. Ela acaba tendo alguns períodos em que o curso d'água simplesmente para de exfiltrar, para de correr a água no curso d'água. Por outro lado, os picos de cheia
aqueles momentos em que há grandes precipitações e a água escoa então em grande quantidade pela superfície, nesse caso a bacia erodida apresenta picos de cheia maiores do que a bacia que não foi erodida. Isso tem a ver justamente com a perda de grande quantidade de massa de solo nessa bacia que foi erodida. O solo acaba se comportando como um material bastante poroso e que absorve grande quantidade de água. Então, quando se perde uma grande quantidade de solo para os eixos de drenagem via o processo de vossorocamento, na verdade se está perdendo também grande capacidade de absorver água e de armazenar água. Então a água que chega via precipitação, ela escoa diretamente pela superfície, já que ela encontra aqui a rocha sã ou então o saprólito, que tem uma capacidade muito restrita de absorver e transmitir água. Por outro lado, como essa água deixa de ser armazenada aqui, nos períodos de estiagem, então há muito menos água para poder alimentar os cursos d'água. Então eles têm o seu fluxo de base diminuído ou mesmo interrompido. Vale lembrar que esse material que é removido daqui, das vossorocas, vai ser aportado para os cursos d'água, para os eixos de drenagem, causando muitas vezes processos de assoreamento. Então acaba sendo comum que próximo a essas zonas que concentram muitas vossorocas, nós encontramos trechos de canais de drenagem muito assoreados. Muitas vezes, em algumas imagens de satélite, esses canais se confundem até mesmo com estradas não pavimentadas. Tamanho grau de assoreamento. Esse grande assoreamento, por sua vez, pode ser um potencial fator que vai aumentar a susceptibilidade a inundações em zonas urbanas, também prejudicando a morfologia do curso d'água, os hábitats associados, toda a dinâmica hidrossedimentar ao longo da bacia.